Vamos então aqui à segunda parte da nossa classificação. Agora vamos falar só da cadeia carbônica, né? Das cadeias, que é aquela sequência. Então, quando eu tenho uma sequência de carbonos, eu vou chamar isso de cadeia. Aí eu tenho que conhecer alguns conceitos básicos. Primeiro, o carbono vai ter alguns elementos que a cadeia não é só formada por carbono. Quando você analisa só os carbonos, você pode até falar que está analisando o esqueleto da cadeia, o esqueleto. Mas não é só formado por carbono, tem outros elementos diferentes, os chamados heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono. Então, e de hidrogênio também, né? Porque o hidrogênio ele é um elemento muito comum, né? Então a gente vai sempre aparecer, então a gente nem considera ele como um heteroátomo por conta que ele é muito frequente. E outra coisa, para ser heteroátomo, além de ser diferente de carbono, ele tem que fazer no mínimo duas ligações, está entre dois carbonos. Então todo elemento que você faz uma ligação jamais poderá ser heteroátomo, como por exemplo o hidrogênio, o flúor, todos os elementos da família 7A, flúor, cloro, iodo, bromo, esses elementos só fazem uma única ligação, são monovalentes. Logo eles não podem ser heteroátomos. Veja, tem duas condições para ser heteroátomo. Primeira, diferente de carbono e de hidrogênio. E segunda, fazer no mínimo duas ligações com carbono, tá? Com outro carbono. Vamos dar uma olhada aqui, ó, presta atenção. Cadeias carbônicas. Tá aqui uma sequência, né? Nesse espaço aqui, ó, esse ciclo, eu tenho 6 carbonos, tem ligações duplas, ligações simples, tem hidrogênio, carbono, opa, tem um oxigênio aqui. Esse oxigênio, ele é um heteroátomo. Por que ele é um heteroátomo? Ó? Porque ele está fazendo duas ligações, o oxigênio sempre faz duas ligações, ele é bivalente, ele é da família 6A, e está entre dois carbonos, logo ele é um heteroátomo. Já esse oxigênio aqui de cima, ele não é heteroátomo. Ele é diferente de carbono e de hidrogênio, né? É o oxigênio, mas não está entre dois carbonos. Ó. Ele está fazendo uma ligação dupla aqui com esse carbono, mas é só com esse carboninho aqui, não tem outro aqui em cima, né? Vamos verificar, aqui também ó, não é heteroátomo, porque não está entre dois carbonos. Esse aqui, apesar de estar entre dois elementos, mas não é dois carbonos, é um carbono e um hidrogênio, então também não é heteroátomo, não são heteroátomos, pois não estão entre dois carbonos. Certo? Esse aqui é um heteroátomo? É um heteroátomo, não é? Por que não é heteroátomo? Porque ele está entre dois carbonos, ó. Ótimo. Vamos ver aqui. Aqui tem alguns exemplos de cadeias carbônicas e você vai notar que muitas vezes se tem necessidade de você simplificar a cadeia, condensar ela. Veja nessa cadeia aqui, ó, que é o éter comum, o anestésico. Então esse anestésico ele tem aqui, esse primeiro carbono, 3 hidrogênios, né? O que ele fez aqui embaixo, ó, ele simplificou. Em vez de ele colocar os 3 hidrogênios separadinhos, ele colocou tudo juntinho. Ó. H, o símbolo do elemento é a quantidade que aparece, 3. Esse aqui, esse segundo carbono tem 2 hidrogênios, ó. Então ele colocou C, o elemento H, e quantas vezes apareceu? 2 vezes. O oxigênio, aqui a mesma coisa, CH2 e aqui CH3. Nesse exemplo aqui, que é o ciclopropano, que é um anestésico também, usado muito na medicina, ele tem aqui, ó, fez a condensação, ó, a simplificação. H2, ó, tem 2 hidrogênios, colocou H2, H2, H2 em cada ponta. Tá aqui uma outra simplificação que é por linhas. Isso vai acontecer bastante. Veja que nesse composto aqui, que é o ciclo propônico, é o mesmo anterior, ele, como aqui uma figura geométrica que lembra um triângulo, então ele simplesmente ó, fez um contorno da figura geométrica que lembra um triângulo e simplificou, que é chamado bond line, por linhas, né? Um termo em inglês que utilizamos. Você vai verificar que entre esses dois carbonos ó, tem uma ligação simples, aí você coloca só um tracinho. Se tivesse uma ligação dupla aqui, ó, você colocaria 2 tracinhos. Aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ele simplificou. Veja que todos os hidrogênios foram subentendidos, não foram ó, aqui nesse desenho. Ó. Aqui tem quantos carbonos? Ó? 6. Forma uma figura geométrica ó, com 6 carbonos, né? Então ele formou um hexágono. E onde tem essas ligações duplas, ó, uma aqui, outra, né? E outra ligação dupla, ele aqui escreveu aqui ela simplificada, ó, os 2 tracinhos, tá certo? Então tá feita aqui a simplificação, mesma coisa aqui, ó. Quantos hidrogênios tem aqui? 3, CH3. Mas se ele quisesse
até deixar esse hidrogênio aqui subentendido, poderia deixar só o carboninho aqui, tava tranquilo, dá para fazer também. Vamos lá, essa cadeia aqui. O que é a forma molecular? A forma molecular é quando eu coloco só os elementos, só o elemento e a quantidade de vezes que aparece. Ó. Quais são os elementos que aparecem aqui? Só são dois tipos de elementos que aparecem nessa cadeia: carbono e hidrogênio. Não tem outro elemento a não ser esses dois. Quantos carbonos aparecem? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco o símbolo, primeiro o carbono sempre, e a quantidade, né? C5 na fonte menor. Quantos hidrogênios tem? Ó? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. CH10. Pronto, está simplificado. Se eu quisesse escrever isso aqui por linha, como é que não forma uma figura fechada, não forma um polígono, você teria que fazer assim, ó. Como são 5, você faz na forma de zigue-zague. Ó. Ó, você conta nas pontas, ó, nas inflexões. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz uma a mais aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos ver. Ó. Apagar aqui essa parte aqui. Eu consegui apagar, né? Vamos lá então, ó. De novo. Tem 5 carbonos, ó. Quando eu faço uma linha, já está indicando cada ponta 2 carbonos. Então, 1, 2. Agora aqui, ó, 3 carbonos. 1, 2, 3. Aí, ó, vamos aqui, estica. 4 e 5. Você faz em zigue-zague. Aqui que o desenho no pincel aqui não consigo fazer perfeitinho não, mas dá pra você entender. Ó, no zigue-zague é 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma ligação dupla. Onde essa ligação dupla está? Vamos ver. Entre o primeiro e o segundo, não. Entre o segundo e o terceiro. Então, entre o segundo e o terceiro. Primeiro, segundo, que é o segundo, que é o terceiro. Então, bem aqui, vou fazer uma ligação dupla. Vou colocar um tracinho aqui, ó, paralelo, indicando que tem uma ligação dupla. Os hidrogênios ficam todos subentendidos. Eu não preciso escrever o hidrogênio quando eu faço por linhas. Nem os carbonos, nem os hidrogênios. Agora, se fosse outro elemento diferente de carbono e de hidrogênio, você teria que escrevê-lo. Agora, esses dois, carbono e hidrogênio, quando eu simplifico por linhas, eu não preciso escrevê-los. E como é que você sabe, se eu encontrar só uma molécula por linhas, quantos hidrogênios vai ter? Lembra da regra, todo carbono é tetravalente. Se aqui tem um carbono na ponta, se ali indica que tem um carbono, então aqui tem um carbono, C. Aí você vai olhar a ligação, tem só um tracinho, então é só uma ligação química. Quantos hidrogênios falta? Se o carbono faz 4 ligações, tem só um hidrogênio, tem só uma ligação, desculpa, falta 3 hidrogênios, completava. Tá? Vamos ver aqui, esse carbono tem quantas ligações? Aqui é um carbono, né, na ponta, aqui em cima. Ele tem uma ligação aqui, uma, ó, 2, 3, que é uma ligação dupla, 3. Então falta quantos? Falta só um para fazer 4. Tá aqui, ó, tem só um hidrogênio. Tá certo? Esse aqui, vamos ver aqui, o penúltimo, tem uma ligação simples, 2 ligações simples, para 4 falta quanto? Falta só uma. Opa, falta 2, então tem 2 hidrogênios, tá aqui, ó. Tinha como você prever, tá? Vamos parar aqui para a gente continuar na próxima gravação.